Salve, salve fiel nação corintiana, tá começando mais um Spotmão, o podcast pós-jogo da torcida corintiana. É nóis! Corinthians e Vasco se enfrentaram aí na Neoquímica Arena no sábado, pela rodada 17 do Campeonato Brasileiro. Jogo esse que aconteceu com os portões fechados. Corinthians teve aí a punição por gritos homofóbicos na partida contra o São Paulo. Partida que foi pelo Campeonato Brasileiro, não foi essa última da Copa do Brasil. O Corinthians já tinha tomado aí essa punição, seria no jogo contra o Bragantino. Ele recorreu, conseguiu efeito suspensivo, pôde jogar aí com a torcida e aí realmente perdeu aí foi novamente julgado e punido com partida com os portões fechados. E sem a torcida, o Corinthians aplicou 3-1 no fraquíssimo time do Vasco da Gama. Cara, o que me surpreendeu nesse jogo, o Corinthians ele foi a campo aí com 4-3-3, tendo ali na lateral direita o Bruno Mendes, né? O Bruno Mendes que foi titular, acabou sendo Fagner sendo reserva. Murilo estava suspenso nesse jogo, então jogou ali com o Caetano. Mas o que me surpreendeu nesse jogo, cara, é como esse time do Vasco da Gama é fraco. Como esse time do Vasco da Gama, ele é ruim. Cara, o Corinthians, ele não fez força alguma para fazer os 3 gols no Vasco da Gama. É surpreendente. O Corinthians parecia que tava jogando assim um amistoso. E no momento que o Corinthians pegava e falava, vamos pra cima, fazia gol. O primeiro gol foi feito pelo Michael, né? Gol aí que aconteceu ainda no primeiro tempo. Cara, que passe do Renato Augusto. Como joga o Renato Augusto, né, cara? Nosso camisa 8 aí, nosso maestro, ele é muito diferenciado. Uma bola aí que, se eu não me engano, é o Adson que toca pro Renato. Quando ela vem na direção do Renato, ele simplesmente dá um tapinha pro lado com o pé e já tira o corpo. Porque ele viu que o Maicon já ia chegar batendo e o Maicon acerta um belo chute aí, fazendo 1-0 pro Corinthians. O Maicon que vem melhorando, né? A gente viu como eu falei no episódio anterior, a gente já viu uma melhora dele na parte defensiva contra o São Paulo. E hoje não, ontem, né, no caso, uma melhora também na parte ofensiva, fazendo aí inclusive o gol que abriu o placar contra o Vasco da Gama. Primeiro tempo basicamente foi isso, né? A gente viu, como eu falei, o time do Corinthians ele não precisou se esforçar para ganhar esse jogo contra o Vasco, né? Foi um jogo onde o Corinthians ele foi administrando durante todo o jogo. O Vasco até tentava sair para o jogo, tentava explorar ali os ataques. Mas, cara, no segundo tempo, no momento que o Vasco até parecia melhor no jogo, o Roger Guedes encontra ali o Yuri dentro da área. E o Yuri ele já domina a bola para bater, né? Uma coisa que a gente sempre fala aqui, o Yuri Alberto, ele não é um cara que faz pivô. O Yuri Alberto ele é um cara que ele precisa receber essa bola em condições de ou dar o tapa para correr na frente, ou em condições de já receber, ajeitando ela para finalizar. Ele é um bom finalizador, ele é um excelente centroavante, mas não quando ele precisa fazer o pivô. E ontem que ele não precisou fazer o pivô, ele recebe a bola do Roger Guedes, finaliza ele com a perna direita e acerta um belo chute para fazer 2-0 para o Corinthians, inclusive no momento em que o Vasco era melhor, né? Aí o Vasco ainda faz um golzinho lá e na sequência acaba cometendo um pênalti ali, uma bola na mão na bola, enfim, interprete como quiser. Fato é que o VAR e o juiz deram o pênalti e aí o Calvo se torna o maior artilheiro da Neoquímica Arena, com 31 gols, superando aí o ex-jogador Jô, que até então era o artilheiro da Arena com 30. Roger Guedes estava empatado com ele. E ontem, com esse gol de pênalti, o Roger Guedes se torna isolado o maior artilheiro da Neoquímica Arena. Com esse resultado aí, o Corinthians chegou aos 19 pontos no Campeonato Brasileiro.
terminando aí a 17ª rodada, o Corinthians está em 14º. O Corinthians acabou passando o Santos aí na tabela. E lembrando que o Corinthians tem um jogo a menos, né? O Corinthians ele tem 19 pontos e tem um jogo a menos, podendo aí, após esse jogo contra o Grêmio, digamos que se jogasse hoje contra o Grêmio e conseguisse ganhar, ele conseguiria ainda chegar ao 13º lugar, passando também o Atlético Mineiro. Mas hoje, com 16 jogos, ocupa aí a 14ª posição. Cada vez um pouco mais distante aí da zona de rebaixamento. Felizmente, vai escapando aí dessa situação incômoda. Cada jogo que passa, o Corinthians corre menos risco. O Corinthians está a 7 partidas sem perder, né? Sem conhecer aí sem saber o que é derrota. E apesar do trabalho do Luxemburgo, a gente não poder falar que é um trabalho impecável, que o time tem um padrão de jogo, que o time está jogando bonito. Não, longe disso, né? A gente sabe que tem pontos a se melhorar, tem coisas ainda que precisam evoluir, mas, cara, é um trabalho que começa a apresentar resultado. E isso é o mais importante no futebol, né? No último episódio aí do jogo contra o São Paulo, a gente comentou que o São Paulo dominou a partida, que o São Paulo controlou o jogo, mas não foi efetivo, não conseguiu criar. E o que importa é bola na rede, né? E o futebol ele tem essa máxima. Não adianta nada você jogar um futebol bonito, jogar um futebol vistoso e os resultados não acontecerem. E o Corinthians tem conseguido os resultados, o Corinthians tem conseguido aí as vitórias. O Corinthians nos últimos 7 jogos ele empatou um jogo e ganhou todos os outros 6. E, cara, isso é muito positivo. Apesar dos pesares, isso é muito positivo. E a gente precisa enaltecer esse trabalho que vem começando aí a apresentar resultados, vem numa crescente, num momento tão importante dos campeonatos, né? Num momento tão importante dessas competições. Na Copa do Brasil, hoje o Corinthians na semifinal, saiu na frente contra o São Paulo. No Campeonato Brasileiro vem conseguindo aí se recuperar positivamente, vem conseguindo subir na tabela, vem conseguindo se afastar dessa zona incômoda que é a zona do rebaixamento. E na Sul-Americana a gente tem aí os confrontos pelas oitavas, agora contra o New Old Boys, que inclusive é a próxima partida do Corinthians, né? Corinthians e New Old Boys se enfrentam aí na Neoquímica Arena na próxima terça-feira, dia 1º de agosto, às 9h30. E aí, a sensação que a gente teve aí vendo o jogo contra o Vasco, pelas substituições que foram feitas, pelos momentos em que foram realizadas as substituições, é que ele deve aí não mais usar só os garotos, né? Ele tirou ali o Renato Augusto, tirou o Fábio Santos ainda no começo do segundo tempo. O Renato Augusto saiu no intervalo, inclusive o Juan Oliveira também saiu. Então, assim, a sensação é de que possivelmente ele utilize aí uma formação com mais nomes, né? Com mais atletas, digamos aí, os titulares contra o New Old Boys, né? A gente, embora ele tenha deixado claro que a Sul-Americana seria uma competição secundária, visto que o Corinthians está na semi da Copa do Brasil, precisando ali dar uma escapada da parte de baixo da tabela, mas nessa crescente o Corinthians deve começar aí a considerar aí a Sul-Americana, quem sabe, como um possível título, né? Um caminho que é uma competição que ela é mais fraca, ela não tem times tão fortes como tem, por exemplo, a Libertadores, mas é uma possibilidade para o Corinthians, né? É uma competição que o Corinthians tem possibilidade, tem total condições de chegar ali, quem sabe, a beliscar mais um título. É um título, inclusive, que falta para o Corinthians. O Corinthians nunca conquistou a Sul-Americana. E seria bem interessante ver aí, quem sabe, o Corinthians brigando aí por essa competição internacional. Sobre algumas notícias aí que ventilaram aí nesse final de semana do Corinthians, parece que chegou uma proposta bem indecente aí para o Roger Guedes, né? Parece que
beirando aí os 4 milhões mensais. O Corinthians vê como muito difícil segurar o jogador se ele quiser realmente sair. Embora tenham circulado aí que ele estaria renovando aí seu vínculo com o Corinthians, inclusive colocando uma multa rescisória alta. E cara, é uma coisa que eu converso com alguns corintianos. Eu acho que o Roger Guedes, ele de fato, ele só vai sair do Corinthians se ele, hoje, para ir para um time da Arábia, se ele realmente estiver mais interessado em dinheiro do que na carreira dele. Ele é um jogador novo, ele tem 26 anos, tá aí no auge aí da carreira dele, vivendo o melhor momento da carreira dele num time como o Corinthians, sendo visto aí por clubes da Europa, sendo visto aí pela seleção brasileira. E para mim ele ir para a Arábia nesse momento é dar um tiro no pé, né? Vai priorizar aí uma coisa que ele já tem, porque ele ficou muitos anos na China ganhando muito dinheiro. Eu não vejo lógica, eu não vejo uma justificativa para um jogador que já tem tanto dinheiro querer ir para a Arábia, né? Eu entenderia se fosse um jogador jovem ou um jogador que não chama tanto atenção, mas não é o caso do Roger Guedes. O Roger Guedes, ele tem condição de jogar na Europa, ele tem condição de jogar em grande time, ele tem condições de ir para a seleção brasileira. Eu acho que para a Arábia é se esconder. Outra proposta também que ventilou hoje aí é pro Yuri Alberto. Parece que o Everton da Inglaterra teria feito uma proposta aí de mais de 100 milhões de reais, né? A proposta chega em dólar, a gente acaba vendo alguns números convertidos, e 50% desse valor acabaria vindo pro Corinthians, o restante seria acho que do Zenit. E cara, eu sinceramente não sei aí como que vai se desenrolar essa novela. Eu não sei como que serão os próximos capítulos da novela aí até o final, pelo menos da janela de transferência. A gente espera que o Corinthians consiga manter aí seus jogadores. A gente, como eu falei aí, a gente tem a decisão de Copa do Brasil pela frente, contra o São Paulo na semifinal e uma possível final aí contra Grêmio ou contra o Flamengo. A gente tem aí a Copa Sul-Americana, Sudamericana, na verdade, né? Que também é interessante para o Corinthians. Então, assim, eu espero que ao menos esse ano o Corinthians consiga segurar aí os jogadores que já tem no elenco e que pro ano que vem, né, a gente possa começar aí primeiro contratando um técnico, né? Porque o Luxemburgo, o contrato dele vai até dezembro. Eu duvido que seja renovado, até porque esse ano, como a gente já falou, tem eleições no Corinthians. O Duílio não continuará presidente, porque ele não pode, né? Independente da chapa que ganhe, não será o Duílio. Então a gente não sabe aí como que estará pro ano que vem, mas fato é que eu duvido muito que o Luxemburgo permaneça. Então é importante que o Corinthians já veja com o técnico, já veja quem será o técnico da próxima temporada, para que na pré-temporada, né, antes até da pré-temporada, o Corinthians possa montar o seu elenco, né? Então aí sim ver quem que vai ser vendido, quem que vai permanecer, quem que vai chegar, para que no ano que vem a gente não sofra como sofreu até o momento nesse ano, né? Mas é importante que para isso o Corinthians consiga fazer a manutenção do seu elenco sem perder jogadores importantes, como é o caso do Roger Guedes e do Yuri Alberto. Bom, fiel, chegamos aí ao final de mais um Spotmão, hoje fazendo análise de um jogo de forma simples, porque, cara, é o que eu falei, esse jogo contra o Vasco, esse time do Vasco ele é muito ruim, ele é ruim com força, né? O Corinthians ele não sofreu em momento algum assim da partida para ir pro ataque. Nos momentos que foi pro ataque conseguiu fazer o gol. Foi um jogo muito tranquilo, né? Infelizmente com portões fechados, a Fiel não pôde aí acompanhar a partida do estádio, mas mais importante do que isso são aí os 3 pontos pro Corinthians. E cara, como eu falei, essa manutenção aí dos resultados, essa sequência de vitórias, além de trazer aí uma esperança para o torcedor, também vai devolvendo a confiança aos jogadores, né? Então a gente espera aí que agora que os resultados estão começando a aparecer, quem sabe aí também algumas outras coisas que ainda precisam ser melhoradas possam começar a melhorar também. Beleza?
Fia, um abraço, é nóis. Próximo jogo do Corinthians aí contra o News Old Boys, terça-feira, às 9h30 da noite. E vai, Corinthians!